Olá! Hoje a nossa reflexão foi Jesus, que falou, e é Mateus capítulo 5, versículo 7. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa explanação de hoje será subdividida. Nós vamos fazer um pouco agora e depois nós vamos complementar numa outra a seguir, certo? Para não ficar muito longo. Nós tiramos a nossa reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 69, Pensamentos que Ajudam, página 157, Um Modo de Entender, capítulo 28, e Minutos com Chico Xavier, capítulo 109, e o livro Parábolas Terapêuticas do Alírio de Cerqueira Filho, certo? Muito bem, então vamos à nossa reflexão. No dicionário, a palavra misericórdia, ela está descrita assim: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em uma desgraça. Dó, compaixão, piedade. A segunda definição é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça e clemência. Em outras palavras, misericórdia é a virtude do perdão. E o tema a ser refletido de hoje foi retirado do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A misericórdia, gente, consiste no perdão das ofensas. E Jesus nos ensina a perdoar através de uma parábola que eu escolhi para a gente exemplificar o tema de hoje. Muito bem. A parábola do credor incompassível, também em algumas bíblias está escrito como devedor implacável. Tá lá, vamos lá, Mateus 18, do 23 até o 35. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos é mais de 300 toneladas de ouro. É uma quantia exorbitante, né? Escolhida por Jesus intencionalmente. Não tendo este como que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com seus filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. Interessante, né, que naquele tempo era permitido o credor prender o devedor, forçá-lo a trabalhar até vendê-lo para receber seu crédito. E se aquela quantia apurada não fosse suficiente para resgatar a dívida, ele podia também, era permitido, vender a mulher e seus filhos, né, os filhos do devedor. Muito bem. O servo, porém, caiu aos seus pés, né, protestando, pedindo, suplicando-lhe, né, o perdão. Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor compadeceu-se, né, do servo e soltou, perdoou-lhe, né, a dívida. Bom, mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. 100 denários é menos de 30 gramas de ouro. Então, ele devia 300 toneladas, alguém devia a ele 30 graminhas de ouro. E, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os outros companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito paralisados, penalizados, procurando então o Senhor contar-lhe tudo o que tinha acontecido. E então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me rogastes. Não deveras também tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Assim, colerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos. Em algumas bíblias está torturadores, atormentadores, martirizadores, até que pagasse toda a dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Essa parábola é antecipada por aquele famoso versículo em que Pedro é ensinado por Jesus a perdoar. Lembram? No 21.
Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? E aí, até 7 vezes? Pergunta Pedro. E Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Desculpa. A tradição rabínica ensina que um pecado repetido deve ser perdoado 3 vezes, mas não uma 4ª vez, pois então já não é mais perdão, entendeu? Isso era tradição naquela época, tá? Pedro provavelmente achasse que estava sendo generoso ao perdoar 7 vezes, né? E a resposta de Jesus sugere que se devia perdoar infinitamente. Depois simplifica a resposta com essa parábola que eu acabei de contar para vocês. E a comparação entre o que o servo devia para o rei e a dívida de seu companheiro é quase ridícula, né? A figura é clara. Deus perdoa uma imensa dívida e nós devemos perdoar as ofensas dos outros. Essa parábola, ela nos convida ao perdão. O símbolo mais interessante que Jesus utiliza nessa parábola, gente, é a dos verdugos ou atormentadores, martirizadores, né? Porque, de resto, ela é muito clara no sentido de mostrar que o servo malvado, ou credor incompassivo, ou devedor implacável, usa de 2 pesos e 2 medidas. Quando ele é o necessitado, ele clama por misericórdia. Quando o outro é que está em necessidade diante dele, ele usa de crueldade. Quem são esses atormentadores a que Jesus se refere? Ele diz que o Pai Celestial nos tratará assim, se não perdoarmos, se levarmos ao pé da letra, dá a impressão de quê? De que Deus irá nos punir se não perdoarmos. Né? Não é assim que está escrito? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Porém, não é isso que ele quis dizer, o nosso mestre. Porque como é que Deus, magnânimo e bom, punirá criaturas ignorantes como nós, atormentando-as? Né? Vamos analisar, como diz o Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas. Excelente esse livro. Analisando a questão no aspecto simbólico e psicológico, nós vamos lá. Deus criou a lei de amor. E todas as vezes que a descumprimos, seremos entregues a atormentadores, entre aspas, que existe em nós mesmos. A lei do amor se desdobra na lei de causa e efeito. Portanto, quando nos afastamos da lei do amor, praticando atos de desamor, cedo ou tarde, caso não entremos em um processo de autoconsciência e auto-perdão, reconhecendo o erro, aprendendo com ele para depois repará-lo, estaremos por consequência em um movimento atormentador, denominado o quê? Sentimento de culpa e remorso, pois a nossa consciência fica maculada. Da mesma forma, quando alguém pratica atos de desamor que nos ferem de alguma maneira e não perdoamos essa pessoa, criamos para nós mesmos os atormentadores chamados ressentimento, mágoa, ódio e desejo de vingança. Gente, esses atormentadores nos ferem intensamente, representando aí um grande ato de desamor, não só para com os outros, mas principalmente para com nós mesmos. Essa tormenta só cessará com o perdão às ofensas. A medicina moderna coloca hoje tanto o remorso quanto o ressentimento como grandes causadores de doenças físicas e emocionais, como por exemplo o câncer, a depressão, a ansiedade, o pânico, o mal de Alzheimer e dentre outras. São os atormentadores a que se refere Jesus, que estarão nos convidando pela dor a voltarmos ao amor do qual nos afastamos. Portanto, gente, o perdão, tanto a si mesmo como aos outros, representa um grande ato de auto-amor, pois significa a libertação de todos esses sentimentos atormentadores. Deus trata-nos sempre com profunda compaixão, como o rei tratou o seu servo, permitindo-nos a bênção das várias oportunidades a fim de nós repararmos todos os nossos erros.
até alcançarmos a perfeição relativa, o que nos levará a compreendermos Deus em espírito e verdade. Que vocês tenham gostado dessa reflexão e que possamos juntos levar esse entendimento conosco para as próximas semanas. Mas não deixe de ver a próxima reflexão, em que nós vamos falar sobre as parábolas terapêuticas do Alírio Cerqueira Filho, complementando a de hoje, falando sobre essa parábola. Que vocês possam estar felizes, contentes, iniciando esta semana. Que assim seja, graças a Deus.